Graça e paz, jovens da bênção de Brasília e de todo o Brasil. Estamos de volta com o nosso discipulado virtual Jovens da Bênção, uma ferramenta, uma estratégia que Deus tem nos direcionado, que tem nos proporcionado e tem sido bênção com certeza para a minha vida e para a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 11. Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 11. Vamos ler a palavra do Senhor. Foi trazida a cabeça no prato e dada à jovem que levou a sua mãe. Queridos, o tema deste discipulado hoje é diplomatas ou protestantes? Eis a questão. Diplomatas ou protestantes? Eis a questão, o tema desse discipulado virtual de hoje. Diplomacia é a arte de conduzir um bom relacionamento. É a arte de conduzir paz em uma nação. Todo governo, todo estado precisa de diplomatas. Aquelas pessoas que sabem apaziguar, que sabem conquistar, que sabem negociar. Mas também tem um outro lado da história que são os protestantes, que são aquelas pessoas que protestam contra alguma coisa, que têm uma opinião formada e elas vão até o final e seguram sua opinião independente de quem vem contra ele ou do que vai acontecer. Vamos às características do diplomata. Um diplomata ele é praticante e conduz uma boa relação com o pecado. Todo diplomata na área espiritual, ele conduz uma boa relação com o pecado. Sabe aquela pessoa que ela fala, não tem nada a ver não, isso aqui tá bom, eu não vou ser contra isso aqui não, tá tudo bem, vamos deixar assim. Não, e ela conduz um bom relacionamento com o pecado. Aquele tipo de pessoa que ele consegue ter um relacionamento tão profundo com o pecado ao ponto de hospedar o pecado em sua casa, de colocar no seu quarto, cuidar do pecado, alimentar o pecado. É aquela pessoa que tem um pecado como um amigo, tem um pecado como um confidente. Então o diplomata ele tem essa característica de quê? De ter esse bom relacionamento. Conduz uma boa, é praticante do pecado e conduz uma boa relação do pecado. Nós vemos isso na igreja. Pessoas que pecam e conduzem uma boa relação com o pecado. Pessoas que gostam de pecar. Há uma diferença muito grande entre você pecar e também entre o pecado e a concupiscência. O pecado você pega, nós somos passíveis a pecar. Não vou fazer apologia ao pecado, mas nós somos passíveis a pecar. Continuar no erro e amar o erro, aí meu irmão, já é outra coisa. Aí você já se torna um praticante e também já começa a conduzir o pecado. Segunda característica do diplomata, ele é embaixador do pecado dentro da igreja. Quantas pessoas você não conhece que são embaixadores do pecado dentro da igreja? Pessoas que gostam, e olha que eu não estou falando de uso e costume, eu estou falando sobre princípios, sobre caráter. Pessoas que gostam de trazer o pecado lá de fora, aqui para dentro da igreja. Ali traz o pecado do mundo, ali para dentro do seu discipulado, dentro do seu núcleo, dentro do seu trabalho, dentro dos seus discípulos, ou seja, pessoas que são embaixadoras. O diplomata na questão política tem essa facilidade de provocar essa diplomacia, de ser embaixador da paz e ali negociar aquela coisa toda. E na igreja existem os diplomatas espirituais com pecado e quer trazer o pecado para dentro da igreja. E isso é o embaixador do pecado dentro da igreja. Querido, se você hoje é assim, pare com isso, irmão. Deus não escolheu você para ser um diplomata, para ser um embaixador do pecado da igreja. Deus te escolheu para ser um sacerdote, para ser um embaixador do céu, um homem que vai levar a palavra do Senhor em santidade. Terceiro, negociador de princípios. O diplomata ele é negociador de princípios. Isso, como na questão política, o diplomata ele gosta de negociar o que é melhor para os dois países, né? Só que na vida espiritual ou é pecado ou é santidade ou é pecado, não existe meio termo. E já o diplomata ele gosta de negociar. Não tem nada a ver não. Não, isso aí não tem nada a ver não, pode praticar, isso é coisa de antigamente. Não, hoje a igreja está mudada, hoje a visão está mudada, hoje o povo está mudado. Não, querido, o que era pecado antes é pecado hoje. A palavra do Senhor não mudou, é mesmo ontem, hoje e será mesmo amanhã. Então o diplomata ele tem essa facilidade de negociar princípios. É uma frase que eu gosto muito de usar, é negociador de princípios. Olha só que coisa absurda, o cara negociar princípios. E os princípios de Deus são imutáveis, não tem como ser negociado, não tem como ser mudado. Então isso acontece na igreja hoje, pessoas que tentam negociar princípios, tentam negociar o pecado. O diplomata, ele tem essa facilidade de negociar princípios, não tem nada a ver, como se diz, é normal, estamos em uma geração diferente, para de ser quadrado, não fica assim não, Deus precisa de jovens diferentes, nós temos que fazer de tudo para conquistar o todo, e começa a usar versículos com base em outras coisas que Deus não está falando sobre aquilo e quer pecar. Não vou pecar para conquistar o pecador, não vou fazer isso para conquistar o pecador, não vou me prostituir para conquistar o prostituta, eu vou roubar para conquistar o ladrão. Isso não tem nada a ver, ou seja, negociador de princípios. E na igreja está acontecendo isso. Nossos altares no Brasil, e não estou falando de denominação A ou B,
Quantos princípios estão sendo negociados na igreja? A igreja não depende de muita coisa, a igreja depende de Deus. Mas estamos vivendo uma geração onde a igreja começa a depender de favores humanos. E isso gera o quê? Negociadores de princípios. Não, querido. Diplomata negocia princípio, protestante não. Vamos lá. Eu estou na quarta. Terceira, vamos para a quarta. Não confronta o pecado, é apaziguador e pratica fé inteligente, entre aspas. O diplomata, ele é apaziguador e pratica fé inteligente. Ele não gosta de confrontar o pecado, é o que eu falei. Se eu confrontar o pecado, eu vou perder a amizade desse discípulo, eu vou perder a amizade desse pastor. Se eu falar que ele está errado, eu vou perder o dízimo dele, eu vou perder a oferta dele, eu vou perder a amizade dele, eu vou perder o companheirismo dele. Ele vai deixando aquela pessoa em cima do altar, ou liderando discípulos, né? Ou cantando, ou fazendo o que for na igreja, e aquela pessoa vai morrendo, vai prejudicando a obra do Senhor. Querido, nós temos que confrontar o pecado. Nós amamos o pecador, mas nós temos que odiar o pecado. E se a gente ama o pecador, nós temos que falar a verdade sim para eles. Independente de qual retaliação iremos ter no reino espiritual, ou da igreja, ou que venha contra nós, ou qualquer perseguição. Então isso tem acontecido muito na igreja do Senhor hoje. Pessoas que não gostam de confrontar com o pecado, os diplomatas. Não, estou aqui, mas é o meu termos. Fazer uma política entre si, né? Uma politicagem entre si, que vou fazer, porque eu não posso perder fulano, não posso perder esse cano. Meu irmão, preste atenção, ninguém é substituível. Ninguém é substituível. Deus te levantou para você fazer diferença. Não para você fazer o meio campo com o pecado. Ou é ou não é, meu irmão. Ou é ou não é. Então toma postura. É santidade ao Senhor. Vamos lá, continuando. Última característica do diplomata. É habitante da zona do conforto. Não quer mudar. O cara não quer mudar, acha que tá tudo bem. Vou continuar com o pecado. Vou continuar assim, não quero mudar. E assim tá bom demais. Porque assim eu canto e tá tudo bem. Eu toco bem, ministro bem. Eu prego bem, meu líder precisa de mim, então eu não vou mudar. Amém, queridos? Agora vamos à característica de um protestante, certo? A característica de um protestante. Vamos lá, querido. O protestante, João Batista era um protestante. João Batista, para você conhecer um pouco da história, ele era filho de um sacerdote. E como filho único de um sacerdote, quando o pai morresse, você tinha que assumir ali o seu papel como sacerdote. Mas João Batista escolheu ser profeta. Naquela época, esse sacerdote vai viver no templo, ela tem um certo nome, ser renomeado na sociedade, ter uma certa fama. E João Batista escolheu o inverso, era ser profeta, né? E contra todos, contra tudo, e colocar sua palavra, muitas vezes até passar pela morte, mas passou e morreu em amor ao Evangelho, amor a Cristo e amor à santidade. Então, existem algumas características de protestante como existe de diplomata. Vamos observar. Primeiro, o protestante é obediente à voz de Deus. Ele poderia ter seguido o ofício do pai, mas ele seguiu o quê? Ser profeta. Todo protestante é obediente à voz de Deus, independente do que venha acontecer com ele ou com sua família, do que venha acontecer com ele ou com o seu ministério, que vai perseguir, se vai morrer ou não. O cara é obediente. Quem é protestante é obediente. Segunda característica de um protestante é pregador no deserto, como está em Mateus 3:1. O livro fala que João sai do palácio, sai do templo do seu pai, sai daquela galera ali, daquele meio ali, vai pregar no deserto. Hoje pregar no palco está muito fácil, cantar para multidões está muito fácil, né? Cantar em altares bonitos está muito fácil, com instrumentos bons está muito fácil, pregar para multidões está muito fácil. Agora pregar no deserto, onde você passa fome, onde você se veste ali com pele de camelo, onde você come inseto, mel silvestre, aí, meu irmão, onde ninguém quer te ouvir no sol quente, aí tá difícil. Aí tá difícil. João Batista abriu mão de tudo isso e foi obediente à voz de Deus, foi pregar no deserto. Segunda característica de um protestante é pregador no deserto. Terceira, abre mão do conforto e do luxo pelo reino, como está em Mateus 3:4. Esse João tinha as vestes de peles de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos e se alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Queridos, hoje nós vemos homens que se dizem profetas aí, que só vai pregar na igreja se pagarem para ele. Só vai cantar se pagarem para eles. E se eu não subir no altar, se não tiver a metade, eu não subo no altar para pregar. Que profeta é você? Onde você chegar com isso? Você é um mercenário. Você não tem nada de Deus. Profeta que é profeta prega no deserto. Prega no palácio e prega no deserto. Profeta que é profeta come manjar, come o caviar, come a comida boa e também não come nada. Vai fazer a obra, vai para a tribo de índio, vai para os ribeirinhos, vai para a África. Agora hoje está fácil, profetas pregar nos altares luxuosos. Deus está levantando uma geração de pregadores que vão pregar em desertos, que vão pregar no sol quente, que vão pregar em palácios, mas também vão pregar em desertos, apaixonados por almas. Continuando.
Não tem medo de falar a verdade, como está em Mateus 3, 7 ao 10. Mesmo lá no calabouço preso, João fala: o Senhor está em pecado, rei. O Senhor está em pecado. Hoje em dia, o profeta tem medo de falar a verdade. Por quê? Porque é diplomata. Tem medo de falar a verdade, porque se falar a verdade, vai perder o emprego, vai perder o trabalho. Irmão, Deus está levantando uma geração que seja totalmente dependente dele, que busque a verdade, que defenda a verdade. É isso que Deus quer para você. Não tenha medo de falar a verdade, irmão. Os profetas antigamente, os protestantes antigamente, colocavam a mão na cara do rei e falavam a verdade. Você tem que fazer isso. Geração dos jovens da bênção. Deus está procurando a geração que leve essa igreja adiante, a geração que fale a verdade. E não tenha medo de ser protestante. Você é um protestante. E olha que o nome é relativo. Estou falando de atitude de protestar com o pecado. Não existe meio termo com o pecado. Não existe amizade com o pecado. Vamos lá, continuando. É precursor de Cristo e não dele mesmo. Quem é protestante leva o nome de Cristo, não leva a fama dele não. E hoje é o que mais vê hoje. É os altos pregadores, os altos ministros, os altos cantores que levam a sua fama e não levam o nome de Deus. João falava: eu batizo com água, mesmo com a multidão ali, mas vem um após mim ali, ó, que vai batizar com fogo. Ou seja, ele levava o nome de Jesus. Então leve o nome de Jesus. Estamos terminando, querido. Não foge do confronto. Protestante não foge do confronto, confronta o pecado, não tem um meio termo. E último, não negocia princípios. Protestante não negocia princípios. Deus está levantando a geração de jovens da bênção, geração evangélica que serve a Deus. Não negocia princípios. Essa é a nossa bandeira. Para encerrar, eu quero falar a história sobre um protestante que chama muita atenção. Não foi Lutero, não foi John Wesley, não foi outros, mas Policarpo, que na sua idade mais avançada, discípulo de João, o apóstolo do amor, ele chega ali naquele coliseu em Roma. Os soldados levam ali para frente e falam com ele o seguinte: se o senhor não negar o evangelho, o senhor vai morrer naquela fogueira. E aquele velhinho fala: há mais de 80 anos eu sirvo a Deus e ele nunca me negou. E agora que eu vou negar, então me leve para a fogueira. E ali Policarpo vai voluntariamente para aquela fogueira, e ele passa por aquela fogueira e sai ileso. Mas depois os soldados soltam ali os leões e ele é despedaçado. Mas quantas almas não foram ganhas naquele coliseu quando aquele homem morreu? Ou seja, será que vocês estão fazendo realmente valer a pena esse sacrifício, queridos? Que vocês realmente possam ser profetas, protestantes dessa geração de pecados, uma geração de corrupção, uma geração onde o pecado tem entrado nos nossos altares e nas igrejas. Vamos ser contra isso, vamos levantar nossa bandeira como jovens apaixonados por almas, dizer que somos contra o pecado, doa o que doer, seja o que for, irmão. Vamos colocar a nossa cara e vamos falar que somos contra o pecado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, que essa palavra tenha sido ministrada ao seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, por essa palavra. Deus, agora em nome de Jesus, venha abençoar cada jovem, cada líder que está vendo essa palavra, que está ouvindo, Senhor, em algum lugar. Deus, gera no coração dele agora um coração de protestantes, Pai, de amor por alma, de amor pela igreja, de amor pela palavra do Senhor, igual os pais da igreja, Deus. Igual os homens que levaram essa obra, Senhor, que morreram por amor de Ti, que estão sofrendo, Senhor, como Lutero, como os apóstolos, como o nosso apóstolo Dorival de Oliveira, como outros homens de Deus que têm levado essa palavra, têm sofrido por amor ao Evangelho. Pai, agora em nome de Jesus, gera no coração de cada um deles compromisso com a verdade, Deus, com a verdade, Pai. Todo espírito de diplomacia com o pecado, repreendo agora em nome de Jesus. Pai, profetiza a geração de profetas, Deus, que vão ser contra o pecado, que vão levar a bandeira da santidade. Amém, queridos? Que Deus possa te abençoar e que essa palavra tenha sido realmente gerada em seu coração. Assista aos outros discipulados virtuais em nossos portais, ou no adoradorespenetras.com, que é o meu portal, adoradorespenetras.com, ou no portal Jovens da Bênção, jovensdabenção.com.br. Amém? Que Deus possa te abençoar e até o próximo discipulado virtual, se assim Deus permitir. Com certeza Deus vai permitir. Deus te abençoe em nome de Jesus. Jovens da bênção, vai. Mais uma vez os jovens, levanta a voz e canta, canta, canta.